A paz do Senhor, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma lição bíblica com Rose. Estamos na lição de número 1, que tem como título A Grande Comissão, um enfoque intinocêntrico. Estamos à revista do quarto trimestre do ano de 2023. Essa revista tem como título Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Então, aqui nesta revista, nós vamos estar falando sobre missões de Deus no mundo, sobre o grande evangelismo e também vamos estar estudando aqui sobre o objetivo da igreja existir. Primeiro, nós sabemos que o objetivo da igreja existir é para pregar o evangelho de Cristo e para apresentar Deus ao mundo. E esta, então, é a missão da igreja aqui na terra. Todos nós, como crentes, fomos chamados para ser um missionário. Mas no entendimento de algumas pessoas, que o missionário é somente aquele que vai para outro país. Só que nós temos que ter entendimento que nós também somos um missionário, porque nós podemos estar falando deste evangelho na nossa rua, no nosso trabalho, na nossa cidade, onde quer que nós vamos, nós podemos sim estar falando deste evangelho a todas as pessoas. Então, esta lição aqui, nós vamos estar falando sobre missão. Então, vamos nós entrar aqui no nosso conteúdo da lição. Texto áureo, e disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos, capítulo 16, o verso 15. Vejamos que essa passagem bíblica é uma das mais conhecidas do chamado do Ide de Jesus Cristo. E é sobre isso também que nós vamos estar aqui falando nesta lição. Verdade prática, a ordem imperativa de Jesus ao seu discípulo aponta para a universalidade da pregação do Evangelho no mundo. Então vejamos que o próprio Jesus mandou pregar o Evangelho no mundo inteiro para toda criatura. E que qualquer pessoa pode sim ter entendimento, ou melhor dizer, de fácil compreensão, e que esta mensagem ela pode entrar em qualquer cultura e em qualquer povo. Mesmo porque o objetivo do Evangelho não é transformar a cultura destas pessoas, muito pelo contrário. O objetivo é transformar o coração do ser humano para que eles venham abandonar o pecado. Esse sim é o propósito do Evangelho. Porque a palavra de Deus diz, é uma mensagem universal. Por quê? Porque esta mensagem ela pode ser pregada em todo o mundo. No mundo inteiro, em qualquer parte do mundo, ela pode ser pregada. E aqui está a nossa leitura bíblica em classe. Se você quiser ler, Mateus, capítulo 28, verso 19 e o 20. E também Marcos, capítulo 16, do verso 15 a 18. Introdução. Neste trimestre, estudaremos a respeito da obra missionária. É um convite a refletir sobre o imperativo de nosso Senhor Jesus Cristo para pregar o Evangelho a toda criatura. Aqui já tem um propósito para a nossa revista. É um convite para que nós possamos refletir sobre o chamado para a pregação do Evangelho. Jesus falou, ide. É uma ordem de Jesus para pregar um evangelho a toda criatura. Por isso, nesta primeira lição, nosso propósito é esclarecer a respeito da grande comissão conceituada e desenvolver o tema das missões transculturais e apresentar uma visão global da mensagem do evangelho no mundo. Já aqui está bem claro que nesse primeiro tópico nós vamos estar falando da grande comissão, o que é a grande comissão e como que a gente faz missão. Se Deus permitir, no tópico 2 vamos falar sobre missões transculturais. O que são missões transculturais? E o
tópico 3, vamos falar a mensagem do Evangelho, que é a mensagem global que deve ser apresentada no mundo. Veremos que missões é uma ordem divina e que Deus conta com cada crente para dizer sim à obra que Ele iniciou por intermédio do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Deus tem um chamado para cada um dos crentes, para todos. Você não foi chamado para ser um missionário em outro país, mas você foi chamado para ser missionário na sua cidade e na sua vizinhança. Tópico 1, a grande comissão. Ponto 1, o que é a grande comissão? É o mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o Evangelho a todas as nações. Esse mandamento tem rastro no Antigo Testamento. Isaías 45, 22 diz: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então vejamos aqui, irmão, a grande mensagem de salvação. É um convite para todas as pessoas, para que eles pudessem seguir a Deus, para que olhar para Deus. Então vejamos o seguinte: Deus, no início da humanidade, Deus chamando aqui as pessoas para que viessem olhar para Ele, porque só Deus tinha o melhor, para eles, para você, para nós. E no Novo Testamento também, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus ali confirmando aqui, 28, o verso 19. Vejamos que Deus sempre através das mensagens lá do Antigo Testamento, Ele já estava ali preocupado com a humanidade, querendo alcançar todas as pessoas perdidas, e que também essa mensagem é universal, portanto ela vai alcançar todas as pessoas. Jesus, após ressuscitar, Ele andou com o discípulo e passou muitas instruções aos seus discípulos. E essas instruções servem para nós também nos dias de hoje. E portanto, todos nós faz parte dessa grande comissão de pregar o Evangelho. Então, essa mensagem ela tinha que ser pregada ali, em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, ao mesmo tempo. Dessa forma, a grande comissão pode ser melhor compreendida como uma ordem, pois a ressurreição de Jesus Cristo dada aos seus discípulos. A respeito dela, James Hudson Taylor, missionário igreja na China por 51 anos, diz: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Então vamos resumir o que é a grande comissão. A grande comissão é o chamado de Deus para a igreja, para seus discípulos, para anunciar o Evangelho a toda criatura. E também para que o Evangelho não ficasse preso ou retido somente ali entre os discípulos, mas que esse Evangelho chegasse também a outros lugares. Precisaria esse Evangelho chegar também a outras pessoas, a outras culturas, a outros países. Então, essa é a grande comissão. Ponto 2, a questão cultural. O ID de Jesus Cristo também atravessa a fronteira. Nesse caso, anunciar o Evangelho em uma cultura diferente é um grande desafio da obra missionária. Logo, não devemos desprezar a cultura de um povo que pretendemos evangelizar, nem impedir a nossa. Entretanto, a cultura de um povo deve ser avaliada e aprovada pelas Escrituras. Se, por um lado, a cultura é rica em beleza e bondade, pois o homem foi criado em imagem e semelhança de um Deus bom e amoroso. Por outro, em consequência da queda, ela foi manchada pelo pecado e
a parte dominada por ações demoníacas. Portanto, estejamos prontos a pregar o Evangelho além de nossas fronteiras. Preparemos-nos para esse desafio. Então, vejamos aqui a questão da cultura diferente, um povo diferente. Nós sabemos que em nosso próprio país, dentro do nosso próprio país, existe as etnias diferentes, cultura diferente. Mas veja que, segundo a leitura, toda cultura ela precisa ser julgada, precisa ser avaliada segundo os padrões bíblicos. E nós não estamos aqui falando de costume de igreja, mas estamos aqui falando de doutrina bíblica, de ensinamento bíblico, pode ser hábitos, situações, ela tem que ser avaliada se está de acordo com a Bíblia Sagrada. Porque se quer continuar não abrindo mão, nós também não abriremos mão jamais, da doutrina bíblica por causa de costume de ninguém. Um exemplo, você vai pregar em um lugar e a cultura daquele lugar diz o seguinte, que o homem pode casar com várias mulheres. Aí o missionário está lá pregando, aí vê nessa cultura, vai fazer também o que eles estão fazendo, casar com várias mulheres? Claro que não, porque a palavra de Deus proíbe, porque é adultério. E você foi para pregar o Evangelho, a palavra do Senhor que liberta. Conhecerei a verdade vos libertará. Uma observação, cultura não paga pecado. Quem tem poder para pagar pecado é o sangue de Jesus Cristo. Pecado que é pecado aqui no Brasil, é pecado em outro lugar. Temos que respeitar, mas também provar, segundo os padrões bíblicos, o que é certo e o que é errado. Ponto 3. A ordem de fazer discípulos em todas as nações. A palavra nação é a tradução do termo etnos, que se refere a grupo étnicos e não primariamente a país. Um país é uma nação politicamente definida. Já a etnia é o povo culturalmente definido, com uma língua e uma cultura própria. De acordo com algum missiólogo, há no mundo 24 mil etnias, quase a metade desse total ainda não foi evangelizada. Será que isso não nos comove? Há milhões de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho de Cristo. É urgente e imperioso o clamor do apóstolo Paulo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado. Dentro de cada país tem vários povos diferentes, em cada lugar, que é mais do que especial. Deus amou a todo o quanto Ele criou. Aqui no Brasil, como exemplo, existem várias etnias, culturas diferentes. Tem que ser respeitado sim, valorizado de acordo com os padrões bíblicos. No entanto, qualquer etnia ou qualquer cultura, costume, precisa ver com a pregação do Evangelho neste lugar. Agora vejamos que ainda há muito etnia que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Mas vejamos o seguinte, existem muitos pregadores que querem pregar, mas só em púlpito e onde tem microfone. Com tantas pessoas pregando, mas aonde tem muita gente, vai dar muito destaque, mas aonde não tem muita gente, ninguém quer ir pregar. Mas Deus vai fazer com que a palavra de Deus chegue em todo o coração da humanidade que Ele criou. Ponto 4. A eficácia e os objetivos da grande comissão. Para ser eficaz e cumprir os seus objetivos, a grande comissão deve ser executada por pessoa cheia do poder do Espírito Santo, pois é Ele que converte as
mero pecador, e capacita o homem e confessare Jesus como Senhor. Nesse sentido, a igreja estará pronta para atingir os seguintes objetivos da grande comissão: proclamar o Evangelho em palavra e ações, e toda criatura, discipular os novos convertidos, tornando-os fiéis seguidores de Cristo, e integrá-lo ao espiritual e socialmente na igreja local, a fim de que cresça na graça, no conhecimento, por intermédio da ação do Espírito Santo em sua vida, desfrutando sempre da comunhão dos santos. Então vejamos aqui, conforme a nossa leitura, que sem a atuação do Espírito Santo em nossas vidas, não tem unção. Porque quando nós temos comunhão com o Espírito Santo e através da palavra pregada, com a unção é que vai direcionar diretamente no coração, da mente do pecador. E então ele passa a reconhecer realmente seu pecado e que precisa de Jesus na sua vida. Então precisamos andar no Espírito constantemente. E para isso precisamos nos afastar do pecado. Sua missão que é pregar o Evangelho a toda criatura. Mas a pregação será no poder do Espírito Santo. As pessoas vão ouvir a palavra, vai penetrar no seu coração dessas pessoas e vai fazer efeito. Comparado com uma terra seca que quando recebe água, ela estava morta, agora vive. E o papel da igreja agora é discipular, ensinar, doutrinar, limpar, ensinar que precisa também seguir a palavra de Deus. Chegando aqui ao final da nossa lição, nosso tópico 1,